Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, nós vamos ler e depois vamos para Colossenses. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Baixe um pouco o volume, acho que do retorno desse aqui, fazendo um favor. E agora Colossenses capítulo 3. A partir do versículo... Estou pregando peça em mim mesmo, acho. Estou olhando 4, estou pregando peça. A partir do versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. No livro de Pedro diz: tendes o mesmo modo de pensar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome agora. E declaramos, Senhor, que o Senhor fale conosco, fale com a sua igreja, fale com seus filhos, porque nós queremos te ouvir, queremos ser direcionados, guiados por ti, e que a tua voz, ó Pai querido, seja tudo que a sua igreja ouça, porque é tudo que precisamos, ouvir a tua voz, Santo Espírito de Deus, Deus Todo-Poderoso e Cristo nosso Senhor. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bem, o título dessa mensagem é o estilo de vida do cristão. Bom, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles dedicam as suas cartas à igreja do Senhor. Ambos mencionam algumas coisas em comum nesses versículos que eu li, e uma delas é o amor. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para a igreja de Colossenses. O apóstolo Pedro escreve a sua carta ali de forma geral, e a igreja a qual ele era presbítero. E ambos querem colocar uma identidade na igreja do Senhor, como verdadeiros membros do corpo de Cristo. A igreja do Senhor, ela tem que viver da maneira que o nosso Senhor planejou, e não da maneira que achamos. Hoje, se nós olharmos para este mundo, né, e vemos tantas pessoas que têm tanta influência no meio gospel, né, vamos falar assim, meio gospel, e eles têm tentado colocar a sua maneira de pensar, o seu estilo de vida inserido como igreja, e o seu estilo de vida, ele desvirtua o estilo de vida
a qual Cristo preparou para a igreja, a qual Cristo planejou. Porque hoje, algumas dessas pessoas têm colocado Ele na frente e as suas legiões de seguidores, para que possam falar: nós somos a igreja. Mas na verdade, na frente vai somente um, que é Jesus. Acima vai somente um, que é Jesus. E não vai ser o que eu penso, não vai ser o que você pensa, não vai ser o que o pastor Valdineres pensa, vai ser o que Jesus pensa. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o cabeça, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o que nós vamos ter em revelação como igreja é o que a Bíblia diz, o que é igreja do Senhor. E o apóstolo Pedro diz: tende em vós o mesmo modo de pensar. A igreja, ela começa por um mesmo ponto. E eu e você precisamos saber qual é o modo que nós devemos nos portar neste mundo. Como Deus nos vê. Porque lá no livro de Pedro e no livro de Levítico, livro de Deuteronômio, que é o que Pedro casa e faz referência, vai dizer que eu e você somos povo adquirido de Deus. Vai dizer que eu e você somos sacerdócio real do Senhor. Vai dizer que eu e você somos uma diferença neste mundo. Nós não somos qualquer um nesta geração. Nós somos aqueles a quem Deus separou para andar com Ele nessa geração. E Deus de forma alguma foi egoísta. Deus de forma alguma, porque Ele nos alcançou de tal forma que Ele deseja alcançar os nossos vizinhos e semelhantes. Da forma que Ele nos alcançou, Ele deseja alcançar aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Eu estava vendo no Instagram, é Rios, né? Eu estava vendo o Rios e passou o pastor Nicodemos, e ele estava falando da chamada dele, como ele foi encontrado, né, por Jesus. E ele falou que quando Jesus o encontrou, ele andava de moto e o seu irmão também. E ele chegou para o seu irmão e falou assim: olha, eu encontrei Jesus e ele mudou a minha história. E ele começou a contar a história dele para o irmão dele, falando o que Jesus fez na vida dele e a transformação. E ele comunicou a salvação para o irmão dele. E o irmão dele falou assim: sabe, eu não estou com tempo para isso agora. E ele fala que naquele mesmo dia, o irmão dele pegou a moto e foi fazer uma viagem lá no Nordeste, onde eles moravam. E nessa viagem, ele nunca mais voltou. E ele disse: eu não estou com tempo. Ou seja, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele promove a palavra de salvação a todos. Quando eu estou falando que nós somos o povo escolhido, Ele também escolheu os perdidos, porque Cristo Jesus, através do apóstolo Paulo, no livro de Timóteo, vai dizer assim, ó: é desejo do Senhor que todos sejam salvos. Mas, agora falando para aqueles que estão em Cristo, quantas pessoas têm esquecido quem são diante de Deus? E têm colocado as dificuldades dos seus dias sendo maior do que ele é em Cristo, as aflições da sua jornada maior do que quem você é em Cristo. Você é filho de Deus, então as dificuldades vão recair sobre ti sim, sobre mim sim, mas saiba de uma coisa: o nosso Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco. Então a primeira coisa que você tem que ter como modo de pensar como igreja é que o seu Deus está contigo e que você é filho de Deus, e nunca isso pode ser mudado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não pode ser mudado. Esse é o modo de pensar que a igreja tem que ter. Eu estou em Cristo. E isso nada pode mudar enquanto eu estou nele. A única coisa que muda um relacionamento com Cristo sou eu. Eu escolho viver com Cristo, porque Ele já escolheu viver comigo eternamente. A única coisa que pode mudar isso é a minha escolha.
O irmão do pastor Nicodemos, ele escolheu, falou, eu não estou com tempo para isso. Se eu agora, nesse momento, nessa jornada, falar, eu não estou mais com tempo para isso, eu escolho. Mas, de outra forma, nada mais pode nos separar do amor de Deus, porque Ele está em nós. E quando as dificuldades vêm, às vezes nós vemos pessoas velhas dentro da igreja, eu falo velhas de tempo dentro da igreja, não de idade, viu? Velhas dentro da igreja falando, parece que Deus me esqueceu, parece que Ele não se lembra mais de mim. E Deus jamais se esquece de nós. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, diz, todavia o Senhor, eu jamais me esquecerei de você. A Bíblia diz através de Jesus que as dificuldades, o sol, a chuva, ela recai sobre os justos e injustos. Mas quem cuida de nós é o Senhor. Ele vai falar, olha para as aves dos céus, olha para os lírios do campo, eu tenho cuidado de vocês. A única coisa que ele vai dizer após isso é, mas buscai primeiramente o reino dos céus e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão dadas. Saiba quem você é. A primeira forma de pensar de um cristão é, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você tem que saber o seu lugar neste mundo. A sua posição não é depois de outra hierarquia neste mundo qualquer que tenha. A sua posição é ser chamado filho de Deus. E nenhum sentimento neste mundo vai poder frustrar os seus sonhos, estando firmado em Cristo. E nenhuma palavra sobre o seu passado, acusação do pecado, vai poder te afrontar. Porque quando o inimigo, Satanás, tentar lembrar do seu passado, você vai poder dizer, eu sou filho de Deus. E sobre essas obras, Cristo já morreu na cruz por mim. Sobre essas obras, o sangue do Cordeiro já foi passado sobre mim. A palavra do Senhor vai dizer que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. E o Filho de Deus, quando ele anda, ele começa a levar consigo a palavra de Deus. O Filho de Deus, quando ele anda, ele começa a levar consigo o Evangelho. E isso não lhe falta. E quando nós andamos com o Evangelho, quando a luzinha do pecado começa a acender, a palavra do Evangelho brilha mais forte, dizendo, eu estou contigo. O Espírito Santo de Deus, ele sempre age antes que o pecado possa acontecer nas nossas vidas. Só pecamos porque queremos. Só pecamos porque fomos lá e desejamos de fato. Porque antes disso, o Espírito Santo, ele sempre age. Ele não nos deixa só, porque a Bíblia já nos garante isso. Um filho de Deus não anda sozinho neste mundo, porque Jesus disse, não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro conselheiro, o Espírito Santo, e ele vos ensinará tudo aquilo que eu disse. Então, quando a luzinha do pecado começa a acender, o Espírito Santo começa a brilhar mais forte. Aí cabe a mim e você reconhecermos quem somos. Se somos filhos de Deus, nós corremos para quem? Para o nosso Pai. Há muitas pessoas que esquecem a sua paternidade e correm para o pecado, para a mentira de Satanás, e correm para o engano. Se você esquecer a sua paternidade, você vai correr para todos os prazeres deste mundo e vai perder o elo com o Senhor, e vai perder o elo com a presença de Deus. E para voltar, a jornada é mais difícil. Nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Olha quantas dificuldades ele teve que passar até chegar de volta à casa do Pai. Nós já sabemos o caminho. O caminho é Jesus. Nós já temos a direção. E mesmo que a luzinha do pecado, mesmo que venha acender para nós, o Espírito Santo vai brilhar bem mais forte do que o desejo do pecado. Só que daí você que vai ter que escolher quem você vai alimentar, a sua carne ou o Espírito. Nós temos aqui na igreja, um imã que já tem mais de, acho que 10 anos já na igreja, dizendo,
quais são o fruto do Espírito. E vai dizer que o fruto do Espírito, está marcado aqui o Salmo 118, diz, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um filho de Deus, ele tem o domínio próprio sobre ele. E junto com os outros, né? O fruto do Espírito não anda sozinho. O fruto do Espírito é um resultado que se manifesta em nós, filhos de Deus. Então, o mesmo modo de pensar é saber quem você é em Cristo Jesus. E você é filho de Deus. O segundo passo, em que eu consegui ver aqui através do Senhor, enquanto eu estudava a palavra de Deus, vai dizer lá no versículo 13 e 14 de Colossenses. Deixa eu ler aqui. Vai dizer assim. Desculpa, né? Vou voltar no versículo anterior. Apóstolo Pedro e apóstolo Paulo vai dizer assim que uma das palavras importantes é amor, lá no livro de Pedro. E o apóstolo Paulo vai falar compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E o apóstolo Pedro também fala. E eu li aqui que eles fazem parte de qual fruto? Fruto do Espírito. Humildade, paciência. Humildade não. Perdão. A paciência faz parte do fruto do Espírito. Eu e você precisamos entender que os filhos de Deus andam com o Espírito, com o fruto do Espírito em si. Nós precisamos dia após dia sermos revestidos da presença do Filho em nós e nos assemelharmos a Cristo dia após dia. Somos cristãos? Sim. A partir deste momento, nós temos que nos parecer como filhos de Deus. E a única referência que nós temos de filhos de Deus neste mundo é Jesus Cristo. Então, para concluir, Jesus Cristo, quando ele foi para o deserto, ele foi ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu e você temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus, temos que ter o fruto do Espírito de Deus em nós e temos que manifestar esse fruto aonde estejamos, porque isso vai revelar que Cristo está em nós e que nós somos filhos de Deus. E agora, partindo para o versículo 13 de Colossenses, vai dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, e perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Uma vez eu era novinho na fé, tinha acabado de me converter, e tinha uma menina na igreja não, tinha uma menina na escola que era crente, filha de pastor, mas ela vivia me atazanando, né, me enchendo o saco, vamos dizer assim. Ela era chata, mas talvez eu também fosse chato, né? Talvez eu batia ali as duas chatices e tornasse a chatice ainda maior. E um dia eu peguei esse versículo, né, tinha acabado de aprender ele, e falei assim: olha, eu nem amo você, eu só estou te suportando porque a Bíblia diz que eu tenho que te suportar, sem nenhum entendimento sobre o que a Bíblia quer dizer. E quantas pessoas usam esse versículo, né, ainda hoje na igreja, e falam assim, né, eu só estou andando com esse irmão porque a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Eu só ando com esse irmão porque a Bíblia diz que eu tenho que suportar, porque se eu tivesse a oportunidade de nem ver, eu nem veria. E a Bíblia vai dizer que não é bem assim. Jesus diz, né, que se eu tiver algum problema com meu irmão, eu tenho que resolver o problema com meu irmão e depois trazer a oferta no altar. Jesus diz que se eu tiver algum problema de briga ou de intriga, primeiro eu tenho que pedir perdão, para depois estar diante dele. E essa palavra, suportai, eu até procurei no grego, mas eu não sou bom com as palavras lá, para falar a palavra no grego. Mas o significado era de dar suporte, de manter firme, de não deixar cair. Ou seja, a igreja, eu não sei a versão que vocês estão lendo da Bíblia, mas talvez em alguma Bíblia vai estar dizendo zele um pelo outro. A igreja, você, eu, zelamos uns pelos outros, damos suporte
suporte. Quando alguém está passando por uma dificuldade, nós somos os primeiros a dizer: calma, eu vou te segurar para que você não caia. Quando alguém da igreja está passando dificuldades, irmãos, não é, às vezes nós pensamos somente, né, no que é mais fácil, que é o financeiro, não, mas existem tantas dificuldades que as pessoas passam dentro da igreja, e nós podemos orar, nós podemos nos reunir para simplesmente cuidar um dos outros. E um maior suporte que eu lembro na minha vida foi aqui nessa igreja, quando eu passei por quantas dificuldades já passei aqui, né, junto com os irmãos, e os irmãos estiveram comigo. Mas aquele período de 2015 até 2017, quase 18, foi um período maravilhoso, hoje eu posso dizer, porque foi um período de cuidado de Deus, né? E a igreja se reuniu aqui nesse salão para cuidar da minha vida. Aqui nesse salão se reuniu para orar por mim. Aqui nesse salão todos vieram com apenas um propósito. Não teve um outro propósito a não ser orar por mim e pela Elisa, para que Deus cuidasse de nós. E hoje eu colho os frutos da oração de vocês. A igreja zela. A irmã Maria Helena, ela veio e orou comigo aqui. E o que ela disse para mim, eu lembro até hoje. E funcionou. A igreja cuida. Eu e você prestamos suporte, irmãos. Eu e você, quando vemos um irmão, nós temos que ir além da paz do Senhor. Temos que ir além, porque a paz do Senhor virou um cumprimento para os crentes. A paz do Senhor virou um oi, virou um bom dia. A paz do Senhor virou, tudo bem? Mas eu não quero saber o restante que vem. Eu já falei disso aqui. Tem um livro chamado Mananciais no Deserto. É um livro igual Pão Diário, né? Só que é diferente do Pão Diário. Bom, não posso falar que é diferente, que eu nunca li, né? Lá nesse Mananciais do Deserto, era o cotidiano de uma família, o que eles viveram no decorrer de muitos anos, e ele transpôs em um dia, em cada dia. E ele conta que ele era pastor de uma igreja, e ele ficava na porta da igreja no final do culto, dando a paz do Senhor para todo mundo. E dava paz, e dava paz, e dava paz. Todo mundo que saía, a paz do Senhor. Mas era apenas um cumprimento. Ele nunca perguntou: como você está? Ele nunca perguntou para um membro ali: como que está a sua vida? Ele só dava a paz do Senhor. As igrejas ficavam no final do culto, dava paz do Senhor, paz do Senhor. Até que um dia ele resolveu perguntar para uma pessoa. E daí ele descobriu o quanto ele não conhecia da sua igreja. Nós somos uma igreja em um número pequeno. E o quanto nós não nos conhecemos. Porque nós nos reunimos num domingo, nós damos paz ao Senhor e vamos embora para as nossas casas. Chegou a hora de zelarmos uns pelos outros, em nos interessarmos, em orarmos uns pelos outros, assim como vocês fizeram comigo aquela vez, e ministrar a Deus, porque Cristo Jesus, Ele zela pelos seus filhos. O que nós fazemos hoje tem o ministério de intercessão da igreja e funciona muito bem, né? Os diáconos oram, o presbítero ora, o pastor ora, mas você aí assentado pode conversar com o irmão e saber de uma dificuldade, falar: eu vou orar por você, e acontecer de forma maravilhosa por causa da sua oração, algo de Deus. A igreja zela uns pelos outros. Nós precisamos começar a dar firmeza uns para os outros. Não é somente uma paz do Senhor, mas é como você está. E às vezes, agora eu vou falar da parte do pastor, né? Às vezes nós nos preocupamos como o pastor interage conosco. E eu vi um pastor falando assim: a interação de um pastor com a igreja é de um para tantos membros dividido. A interação de um membro da igreja para um pastor é de um para um. Ele pode chegar no pastor e falar: pastor, eu estou vivendo isso, isso e isso. Enquanto o pastor tem que passar por todos os demais membros até chegar em você.
Se há uma dificuldade, se há um problema, não espere até que o problema fique maior para compartilhar. A sua distância para um pastor, para o presbítero, para um diácono, é de 1 para 1. Você pode chegar lá e falar: estou passando por isso, e por isso, e por isso. E eu tenho certeza que qualquer um desses que eu falei, pastor, presbítero, diácono, vai poder orar com você e ministrar o poder de Deus. E junto com você continuar em oração, até que o Senhor haja. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, no livro de Oséias, é uma mensagem que eu gosto muito e ela me marca, que ele diz assim, ó, que nós devemos cavar, 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 preparando a terra, arando a terra, até que o Senhor faça chover e regue a terra, para que comece a dar frutos, para que começamos a ver os frutos daquilo que plantamos. Isso é buscar a Deus com propósito. A igreja precisa cuidar um dos outros, mas lembra da sua participação. Não se frustre, mas simplesmente comunique, porque nós só vamos saber se houver comunicação. Nós só vamos poder cuidar um dos outros se tiver comunicação. Não somos adivinhos, somos aqueles que interagem, somos um corpo e todas as células do meu corpo interagem para saber quais são as necessidades do meu corpo, e todas as células do corpo de Cristo têm que interagir. Hoje nós cantamos uma música que foi proposital, e eu não pedi dessa vez, né? Porque no outro culto que eu pedi, eu falei: olha, essa canção nós vamos cantar de olho aberto, essa canção nós não vamos fechar os olhos. Mas eu não pedi para ninguém sair do seu lugar da outra vez, nem abraçar seu irmão, mas os irmãos cantaram de olho aberto e fizeram alguma coisa. Dessa vez eu não pedi nada, e daqui a pouco estava todo mundo aqui reunido. Isso é interação do corpo de Cristo. Isso é todas as células fluindo bem. Isso é um organismo, e isto é dar suporte, porque se eu conhecer você e você me conhecer, nós vamos orar uns pelos outros e vai ter crescimento na igreja. Se nós comunicarmos aquilo que ansiamos, Deus vai responder, porque quando nós oramos, o Senhor responde. Isso é ser igreja. Então, um estilo de vida, parte do estilo de vida de cristão é, no seu modo de pensar, saber quem é, zelar um pelo outro. E como eu já disse, a igreja não é um indivíduo, não é uma pessoa, a igreja é um corpo. Não existe nada separado aqui. Todos nós dependemos uns dos outros. E hoje neste mundo, né, existe uma outra igreja que pensa que é a igreja que é a dos desengrejados. E eu vi um pastor comentando, né, assim, que os desengrejados são aquilo que nós conhecemos como próteses, né? Ele até falou isso, né? Igual você vê a pessoa que tem a prótese da perna, né? O desengrejado é a prótese, ela não faz parte do corpo. Quando o cara que tem uma prótese da perna tira, ela não tem comunicação com o corpo. É só quando ele pega e coloca no corpo: opa, vou andar. Mas quando ele tira, ele pega a muleta e segue a vida. Daí ele comparou a isso, né? Não existe desengrejados. Eu sirvo a Deus em casa, no meu lar. Não existe isso, porque eu sou a igreja. Não, a igreja não é um indivíduo. A igreja é a reunião dos filhos de Deus. Isto é igreja. Igreja não é eu sou a igreja, porque nós acostumamos a falar, né? Eu sou a igreja, mas eu sou a igreja quando eu estou com vocês. Eu sou a igreja quando eu estou em unidade. Eu sou a igreja quando o elo perfeito, aqui ó, que diz a palavra do Senhor: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quem é o elo perfeito? É Jesus. Quando esse elo perfeito nos une num corpo, o cabeça da igreja, eu sou a igreja, mas porque eu estou com vocês. Agora, quando eu estou à parte da igreja, eu sou apenas uma prótese. E uma prótese, ela não tem comunhão com o corpo. Ela pode ser utilizada, mas não tem comunhão. Precisamos entender que o nosso lugar é na reunião dos santos. Precisamos congregar dia após dia. Você que está ouvindo esse culto ou vai ouvir aí online, saiba de uma coisa: enquanto você não buscar a Deus,
como igreja, talvez você vai ser uma prótese tentando ser inserida no corpo de Cristo. E uma prótese jamais vai ser inserida no corpo de Cristo. Porque nós não vamos conseguir comunicar uns com os outros. Corpo de Cristo é comunicar, é compartilhar, é viver a experiência de tudo que Cristo tem para dar para a sua noiva, para a sua igreja. E não existe uma igreja separada, uma igreja à parte. Só existe uma igreja, uma noiva, e essa noiva se chama Igreja do Senhor. Há tempo de voltar para ser não prótese, mas corpo de Cristo. Outra coisa, no versículo 16 vai dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração. Uma coisa que é inserida de forma que não pode ser desfeita na igreja e em você como estilo de vida de um cristão é a palavra de Deus. Não existe filho de Deus sem palavra de Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Lá onde vocês colocaram o dedinho, lá no livro de Pedro, vamos lá? Capítulo 3. No versículo 15 diz, capítulo 3, 1 Pedro, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3. E qual é a razão que há em vocês, senão a palavra de Deus? E qual é a razão da sua salvação, senão a palavra de Deus? Porque quando perguntarem qual é a motivação da sua fé, você vai ter que responder uma coisa: que a diferença entre a sua fé e qualquer fé que existe é que você tem um Salvador que morreu em seu lugar. E não é obras que te salvam, as suas próprias, mas as obras do seu Salvador. Daí, para você justificar isso, você vai ter que abrir a Bíblia e mostrar que Deus fez isso. Daí você vai ter que saber o quê? Que a palavra de Deus vive em você. Daí você vai ter que, pelo menos, saber que em Romanos 8, versículo 5, vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Ele morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. E só tendo a palavra de Deus habitando em nós, nós vamos poder defender a nossa fé e vamos poder andar anunciando o reino de Deus. Nós somos salvos porque nós conhecemos uma palavra que foi capaz de transformar as nossas vidas. E essa palavra que transformou as nossas vidas vai ser o que vai testificar a vida de Cristo em nós. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que quando nós formos acusados por causa de Cristo, injuriados e perseguidos, Ele vai dizer assim que o Espírito Santo de Deus vai nos revelar aquilo que nós vamos pregar. E sabe que o Espírito Santo de Deus vai nos revelar? A palavra de Deus. Ele não vai revelar um outro evangelho, ele vai revelar esse, porque quando Estevão ele foi perseguido até a morte ali, a palavra do Senhor vai dizer que ele pregou desde o livro de Gênesis até aquele momento, até ele falar que ele viu o Cordeiro de Deus, que ele viu Jesus assentado à direita do Pai. Ele pregou toda a palavra de salvação desde Gênesis até aquele momento. Quando você viu Jesus ali convencendo os discípulos que Ele era o Salvador, aqueles dois que estavam indo ao caminho de Emaús, você vai ver ele falando assim, ó, não falou assim o Senhor desde os profetas até João Batista?
Ou seja, o que Jesus estava falando? Olha o que vocês têm que ter, a minha palavra em vocês. Ele falou assim uma vez, né, que as palavras deles estariam escritas onde? Nos nossos corações. Na igreja do Senhor, em você que faz parte da igreja, vai ter que habitar ricamente a palavra do Senhor. E talvez alguns vão falar assim, mas eu não gosto de ler. Como a palavra de Deus vai entrar aí? Aí você vai falar assim, mas Cristo acabou de falar que o Espírito Santo de Deus vai revelar, vai me ensinar a palavra de Jesus. Ele vai mesmo comunicar tudo, porque aqui nós temos a palavra escrita, e Ele revela o que está inserido nessa palavra escrita. Porque quantas pessoas que não são cristãs já leram essa Bíblia aqui, mais vezes do que eu e você, e não tiveram a revelação das profundezas que Deus tem aqui guardada para nós. De um baú repleto de informações. Eles leram e não conseguiram enxergar nada de vida. Mas eu e você, quando lemos, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele começa a liberar tantas informações maravilhosas, que transforma as nossas vidas e transforma a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer ali através de Pedro, que quando alguém for perguntar a motivação da nossa fé, nós vamos ter que ter algo para dar, e algo para dar vai ser a palavra de Deus. Por isso que ali a palavra do Senhor através de Jesus vai dizer assim, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, não precisam temer quando as autoridades falarem o que te motiva, porque o que você vai ministrar vai ser o que o Espírito Santo de Deus vai revelar, e Ele vai revelar o que é a palavra de Deus. Agora, se nós não lermos, o que Ele vai ter para revelar através das nossas vidas? Temos que começar a ler, porque a mensagem que Deus deu para Moisés no deserto, para a geração que estava com ele era: inculque na cabeça dos seus filhos a minha palavra, as palavras desta lei. A mensagem que Deus deu no deserto para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite. E não foi uma vez só não, viu, irmãos? Josué, ele ouviu no mínimo 3 vezes. Em toda ali o Pentateuco, até chegar no livro de Josué, ele ouviu de Moisés 2 vezes. E daí Deus fala com ele depois pessoalmente: olha, Moisés falou, mas acho que você não ouviu. Então vou falar de novo: medita na minha palavra de dia e de noite. E daí, hoje nós lemos Josué, e quantas vezes talvez essa mensagem foi pregada aqui, e quantas vezes você não ouviu? Medita na minha palavra de dia e de noite, porque é isso que ele vai ser cobrado. Um dia, talvez vai falar, você pode chegar lá no dia do grande tribunal, e o Senhor falar contigo, falar, mas Senhor, eu não sabia disso. Mas eu deixei para você lá escrito. Você não leu essa passagem? Você não leu esse versículo? Não fez parte da sua vida? Foi só esse que você não quis ouvir? Foi só esse que você não quis dar atenção? A igreja do Senhor, ela anda com a palavra do Senhor, ela habita ricamente no seu interior, porque eu e você, um dia, vamos ser julgados por essa palavra. No livro de Apocalipse vai falar assim, que Deus vai pegar o livro da vida e vai abrir os livros, e vai pegar a palavra dele, e vai confrontar o livro da vida, os livros que é a minha, a sua vida, e a palavra. E daí vai pegar, olha essa, olha aquele, e olha o livro da vida. Por causa desse aqui, por causa do seu livro, da sua história, ele vai comparar com esse livro. E por causa desse livro, ele vai dizer se está no livro da vida ou não. Um dia vai ser assim. Agora, se a palavra de Deus habitar em nós como igreja ricamente, você pode ter certeza que, por causa das nossas atitudes, vivendo como filhos de Deus, nós vamos ser guardados através deste livro e vamos estar no livro da vida. Habite em vós ricamente a palavra de Deus. E depois de que a palavra de Deus está em ti, nós cantamos louvores aqui, não cantamos? Todos os louvores que nós cantamos hoje está inserido, todos eles têm versículos da palavra de Deus. E daí nós cantamos, louvamos ao Senhor e glorificamos o nome dele através da própria palavra. E entoamos louvores, e nos reunimos e celebramos, e entregamos as nossas vidas em louvor e adoração, e podemos tocar ao Senhor.
E é isso que o Senhor deseja. A reunião dos seus filhos, vivendo a intensidade e a comunhão com a sua palavra, em louvor, em adoração. E agora, para encerrar, no versículo 17, para encerrar Colossenses 3, no versículo 17 vai dizer assim: a igreja age em nome de Jesus. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Se tem uma coisa que eu e você vamos fazer ao longo das nossas vidas como igreja, é agir em nome de Jesus. Não há outro nome a qual nós vamos clamar, que nós vamos orar, que nós vamos buscar. Não há outro nome a qual nós vamos agir, porque tudo agora é em nome de Jesus. E agora, já que nós vamos agir em nome de Jesus, eu gostaria que você se levantasse aí no seu lugar e nós vamos orar. Nós vamos orar agora como igreja do Senhor. Nós vamos orar pelas necessidades dos irmãos, porque a igreja age em nome do Senhor. Isso aí foi uma motivação para a gente orar. Foi lá o sininho. Nós vamos orar para que o Senhor haja no meio do seu povo, para que o Senhor haja abrindo a porta que você anseia que seja aberta. Nós vamos orar para que o Senhor faça o milagre a qual você anseia que seja feito. Nós vamos orar para que a transformação isso. Nós vamos orar para que a transformação nossa seja constante na semelhança do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Não existe igreja que não se pareça com Jesus, porque se existir essa igreja, não pode ser chamada de igreja. Então vamos orar uns pelos outros. Gostaria que os irmãos viessem à frente hoje. Pode vir. Assim como nós cantamos a canção hoje, é o seu momento de orar pelo seu irmão da direita, o seu momento de orar pelo irmão da esquerda. É o seu momento de ser intercessor, para que Deus haja. Um dia oraram por mim aqui nesse salão, e Deus agiu. Você fala: Cris, qual foi o período? O tempo foi o de Deus, mas eu garanto para vocês que foi o melhor período. Qual é o período que Deus vai agir? O tempo vai ser dele, mas eu garanto para vocês, vai ser o melhor tempo, porque vai ser o momento em que Ele cuida, o momento em que Ele age. É o momento do cuidado de Deus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E como igreja do Senhor, Deus, nós buscamos a Tua face, ó Pai querido, e declaramos, ó Pai querido, aqui está a Tua igreja reunida. Aqui estão os Teus filhos reunidos, ó Pai querido, para colocar o Teu nome, ó Pai querido, no mais alto lugar, e dizer, ó Pai querido, que nos importamos sim uns com os outros, e dizer, ó Pai querido, que nos importamos sim com a segurança do Teu nome em nossas casas, em nossos lares, que nos importamos sim, ó Pai querido, com a provisão do Senhor, ó Pai querido, em cada casa, em cada lar, que nos importamos, ó Pai querido, com a Tua palavra de bênção, ó Pai querido, sobre nossas casas. Então, em primeiro lugar, nós queremos dizer que somos os Teus filhos, que somos
fomos cuidados por Ti, que fomos gerados por Ti, que lá naquela cruz, ó Pai querido, o Senhor, ó Pai querido, nos nomeou após o momento em que Cristo morreu na cruz e ressuscitou pelos nossos pecados. O Senhor nos nomeou para que todos aqueles que olhassem para Jesus, fossem salvos, fossem perdoados e a partir daquele momento pudessem ser chamados de filhos de Deus. E agora, na comunhão, Pai querido, entre os Seus filhos, nós oramos, ó Pai querido, para que o Senhor agora entre nesses lares, ó Pai. Lares, ó Pai querido, que passam por diversidades. Lares, ó Pai querido, que às vezes passam por brigas, ó Pai querido, e nós oramos agora. Vai nesse lar, ó Pai querido, onde pais e filhos, ó Pai querido, passam por dificuldades de relacionamento agora. Vai nesse lar, ó Pai querido, e coloca do Teu amor, ó Pai querido, da Tua misericórdia, da palavra que só o Teu Espírito Santo pode revelar para esse pai, para essa mãe, para que essa palavra do Espírito possa fazer morada no coração dos Seus filhos, para que essa palavra que o Espírito Santo vai revelar para a Sua igreja, para aquele Seu filho, ó Pai querido, neste lugar, que ele possa levar para a sua casa e para o seu lar, e para que comece a ver, ó Pai querido, transformação, porque quando for cobrado, para que quando for cobrada a motivação da sua fé, aquilo que te dá esperança, a palavra viva vai ser liberada e vai haver transformação. Nós sabemos que a palavra liberada é que traz vida. Nós sabemos que a palavra liberada é que cura. Nós sabemos que a palavra liberada é que traz, ó Pai querido, a transformação de um caráter e forja como o caráter do Seu Filho Jesus, a qual está moldando a Sua igreja, a qual está moldando o nosso caráter, a qual está nos transformando dia após dia de glória em glória na semelhança de Jesus. Então libera da Tua palavra nesses lares, ó Pai, a qual a nossa esperança está segura somente em Ti, na Tua palavra. Deus, eu declaro agora, Pai, sobre as vidas enfermas, doentes. Senhor, vai agora nas células do corpo, naquela que se encontra doente, Senhor. Transforma essa célula em célula sadia, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, ó Pai querido, diz em Sua palavra: é impossível talvez para o homem, mas para Deus tudo é possível. E quando a Sua igreja se reúne, e quando a Sua casa se reúne, quando os Teus filhos se reúnem, quando o Seu povo se reúne, Senhor, como se reuniram ali por causa de Pedro, a Sua palavra diz que as portas das prisões foram abertas. E assim nós sabemos, ó Pai querido, que a cura agora pode haver, ó Pai querido, pode existir. Nós chamamos a existência a cura. Senhor, que toda doença no sangue, todo tumor, ó Pai querido, toda úlcera vai embora, toda doença cardíaca, porque nós sabemos, Deus, que hoje o Senhor está neste lugar e nós clamamos a um Deus vivo, o nosso Deus, o Deus que cura. Libera da Tua cura agora. Restaura, ó Pai querido, restaura a saúde, restaura, ó Pai querido, as emoções, restaura, ó Pai querido, o coração, para que o coração, ó Pai querido, não tema mais, mas haja mais viva, com o coração vivendo ali, cheio do poder de Deus e da glória de Deus e da transformação que só Deus pode manifestar. Porque o medo não vai poder mais escravizar, mas o poder de Deus, a glória de Deus, a cura que só o Senhor pode dar. Deus, nós oramos, ó Pai. Nós oramos, ó Pai querido, para que as portas de emprego sejam abertas, para que a confirmação do Senhor para a resposta seja liberada agora. Para aquele que precisa assinar um documento agora, comece a declarar: eu vou assinar, eu vou liberar a palavra eu vou contratar em nome do Senhor Jesus. Para que os documentos que precisam ser liberados sejam liberados agora, porque nós sabemos, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus, ó Pai querido, que ordena, e o homem não pode resistir às Tuas ordens. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que ordena, e os homens não podem resistir às Tuas ordens, Senhor. Então, ordena do alto dos céus, em nome de Jesus.
Deus, nós também declaramos agora sobre a sua igreja, Pai, que possamos viver a unidade do teu Filho Jesus, que como filhos de Deus possamos comunicar, ó Pai querido, a palavra do teu reino, a mensagem do teu reino, a glória do teu reino dia após dia. Pai querido, que não seja somente uma paz do Senhor como cumprimento, mas seja uma paz do Senhor liberada, Pai querido, do nosso coração, do nosso interior, uns para com os outros, liberando sim a paz do Senhor, liberando a glória do Senhor, liberando o poder do Senhor, que quando declararmos, ó Pai querido, essa paz, seja de tal forma, Deus, seja de tal forma que saia de nós virtude, como saiu, ó Pai querido, quando aquela mulher tocou na orla das tuas vestes, porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor habita no meio da tua igreja, porque o Senhor age através dos seus filhos. Seja, Pai querido, em nossas vidas desta forma, porque a tua igreja está reunida em teu nome, porque os teus filhos buscam a tua face, porque a tua igreja, Pai querido, clama a ti, reunidos em um só propósito, em glorificar o nome do Filho, em viver em virtude do teu reino, porque sabemos que em ti, Jesus, encontramos tudo o que precisamos, tendo em vós a mesma maneira de pensar. E a nossa maneira de pensar é da forma que o Senhor amou a sua igreja. O Senhor se entregou pela sua noiva. E nós, ó Pai querido, como sua noiva, vamos buscar a tua face e nos entregar, e vamos amar uns aos outros, porque somos partes desse corpo, e vamos nos sustentar, e vamos declarar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei, e que não vivemos sem ti, e que a tua glória e que o teu poder se manifesta na reunião dos teus filhos, e não somos próteses, mas somos corpo do Senhor, corpo vivo do Senhor, e que verá a cura, e que verá a manifestação do teu Santo Espírito, e que verá a produção, Pai querido, da tua glória dia após dia, porque somos corpo vivo do Senhor. Dia após dia, veremos a glória do Senhor no meio do seu povo. Estamos, ó Pai querido, declarando: vem conosco, Senhor, por onde andarmos, e que flua do teu rio, por onde passarmos como igreja viva do Senhor. E Senhor, eu declaro agora que a terra seca seja saciada da tua água, que a terra sedenta seja saciada, que venha a chuva e transforme em tanques de bênção, e que a tua glória venha encher as nossas vidas em nome de Jesus, porque uma coisa é certa: nós não somos escravos do medo, não somos escravos do pecado, nós somos filhos de Deus, igreja do Senhor, com Ele vivemos eternamente. Aleluia, glória a Deus, exaltemos o nome do Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis. O nosso coração se alegra em nome de Jesus. Aleluia. Vamos fazer